Shalom, meus queridos e amados irmãos, amigos, que o Eterno abençoe todos vocês. Estamos aqui para mais um vídeo para poder falar sobre profecias. Olha que maravilha, profecias que nos alertam, né? Nos dão um alô, olha, está chegando o final. Se prepara, né? Enquanto muitos correm atrás do ouro, nós temos que correr atrás da salvação. Salvação da alma, isso que é importante, o tesouro vai ficar aí. Certo? Aonde tiver o coração do homem, ali estará o seu tesouro. O meu coração está no reino de Deus, tá? Então meu tesouro está ali, junto ao meu Deus. Espero que você também, eu tenho certeza que você também pensa da mesma forma. Amém? Mostrar para vocês aqui uma impressionante profecia, né? Algumas profecias, sinais que estão acontecendo e mostrando para nós que realmente estamos no final, próximo da nossa redenção. Amém? Presta bem atenção. A insuportável infestação de ratos na Austrália é a quarta praga bíblica em nosso tempo. Aí tem pessoa, não, mas eu não vi falar que tinha praga de ratos. Tinha, de animais selvagens, animais, insetos, tem um monte de coisa, né? Então você vai prestar atenção aqui nessa matéria, só para você ver como isso está acontecendo nos nossos dias. E o Eterno fez isso. Enxames pesados invadiram o palácio do faraó e as casas de seus cortesãos. Em todo o país do Egito, a terra estava arruinada por causa dos enxames. Êxodo capítulo 8, verso 20, tá? Confira lá, isso é sempre bom você conferir a leitura, vai lá e lê todo o capítulo. Quando falar um versículo, leia todo o capítulo, texto e contexto, para você entender bem, né? No que pode ser visto como uma versão em miniatura da quarta praga que deixou o Egito invadido por animais selvagens, grande parte da Austrália está sofrendo de uma praga de ratos, embora minúsculos, são ratos camundongos, né? Embora minúsculos, quando considerados individualmente, os resultados são igualmente devastadores, tá? É muito. Dá para você andar por cima deles de tanto rato, não é brincadeira, é impressionante, né? A praga de ratos, infestações generalizadas de ratos não são incomuns na Austrália, ocorrendo uma vez a cada 10 anos, aparecendo depois das chuvas suficientes, certo? Geram uma colheita abundante, certo? Então, quando eles têm uma chuva abundante, eles vão fazer a plantação e vão ter uma colheita, certo? Com a chuva tem uma colheita muito grande. Então, é aí que depois da chuva surgem os ratos. E muitas vezes não dá tempo de colher. Mas a região está experimentando o pior momento em mais de uma década. Uma infestação normal pode causar, né, cerca de 7.500 ratos por acre, que geralmente se agregam em torno de fontes de alimentos. Este ano o problema é muito, mas muito pior, e as pragas estão ameaçando as lavouras no interior do leste da Austrália, conhecido como o cinturão do trigo do país. Então tem muito alimento, né? Os ratos destroem as plantações de alimentos e comem ração destinada a bovinos e ovinos. Olha bem, até a ração dos animais eles comem. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma imagem, pois tem outra, só para vocês verem mais ou menos, olha só. Isso é só para vocês terem uma ideia. Já tem mais. É impressionante mesmo, né?
Os ratos continuaram a procriar durante a primavera, no verão, e agora a verdadeira preocupação é que eles continuem a procriar no outono e causar muitos problemas para a semeadura das safras no inverno em março e abril. Steve Herring, pesquisador da Moses Zero, disse ao Jornal de Israel: você pode forçar um fazendeiro a fazer algo sobre coelhos e raposas. O fazendeiro tem que dar um jeito, né? É terra dele. Mas porque eles são onipresentes. Quando em grande número, em todos os lugares que você vira, há um rato, é simplesmente impossível gerar em cima desses ratos alguma forma de combate. É basicamente impossível, né? Ratos arruinando as esperanças de recuperação de seca. As regiões agrícolas rurais estão agora se recuperando de uma seca de vários anos. Muitos agricultores tiveram a sorte de colher antes que os ratos aparecessem, mas a infestação está arruinando as esperanças de qualquer colheita em um futuro próximo. E tem mais, fica difícil até, né, para plantar, porque quando você lança semente na terra para plantar, muitas vezes os ratos vêm e comem as sementes que estão sendo semeadas. Então é incrível, né? Fica quase impossível, certo? Quase impossível de controlar isso, né? Então as pragas, certo? A quarta praga, que seria insetos, seriam animais, né? Que envolve o rato também. Insetos ou feras. Embora algumas fontes traduzam a palavra, tá? Que é uma letra Ain, a letra Arov, em chames como insetos, certo? Tá, agora apareceu aqui. A letra Ain, a letra Resh, e o Vav e o Beit, certo? Arov, que é o Vet, né? Arov, enxames como insetos, certo? O Midrash entende que a palavra significa uma mistura. No Midrash, Rabi Yehudá foi um grande sábio, que ele nasceu na Bielorrússia, que antigamente era dominada pela Rússia. Um grande sábio, né? No Midrash, Rabi Yehudá interpreta a praga como uma variedade mista de animais selvagens, uma punição para os egípcios, foi considerada uma retribuição. Lembra que Deus fala: a mim pertence a vingança e eu retribuirei? É só ele que retribui. E ele retribui. Todas as pragas no Egito foi uma forma de Deus retribuir aos egípcios castigos que eles implementaram aos judeus. Sabia disso? Se não sabia, ficou sabendo. Olha que legal, certo? Então tá aí, Deus, ele retribuiu aos egípcios o mal que eles fizeram aos judeus, certo? Cada praga era uma retribuição. Então tá aí, né? Então foi uma punição para os egípcios, foi considerada uma retribuição adequada para os egípcios, pois os egípcios forçariam os hebreus a caçar animais selvagens, eram forçados, traziam os animais para eles, né? E eles, né, eles torturavam o animal, tratavam com maldade os animais, né? Só por um prazer sádico, certo? Prazer sádico, aqui nem aquelas touradas, né? Aquilo ali é sadismo, faz o povo se divertir com o sofrimento de um animal. O que é errado, é pecado isso, né? Nós não podemos proporcionar sofrimento a animal nenhum. O Rabino Nehemiah, por outro lado, explica que Arov, também a palavra Arov, também, né? Era um enxame de vespas juntos, então havia animais de todo tipo, inclusive das vespas. O Midrash conclui que os versículos bíblicos tendem a apoiar a visão do Rabino Yehudá, uma vez que após a praga de rãs, olha bem como é que chega a verdade, facinho, né? O Egito, né, depois da praga de rãs, o Egito estava cheio de carcaças fedorentas de rãs mortas. Imagine isso.
tinha rã para tudo quanto é lado, né? Dá para fazer uma cama, ok? Isso contrasta com as consequências da praga de Arov. Após a praga, Deus removeu o Arov do faraó, certo? Porque tinha muitos animais que a pele era muito valiosa. Então, mesmo assim, eles iam tirar vantagem com aquilo. E Deus soltou outra praga assim, para matar tudo aquilo ali, para comer tudo, né? Após a praga, Deus removeu o Arov do faraó e de seus servos, e nenhum permaneceu. Isso foi feito porque os animais mortos têm peles valiosas, aí o que eu falei, né? Que Deus não queria deixar para os egípcios usarem. Por outro lado, se Arov fosse insetos, Deus não teria, se fosse insetos apenas, né? Deus não teria removido as carcaças inúteis dos insetos. A quarta praga foi tão detestável que o faraó prometeu permitir que os hebreus saíssem para o deserto para servir a Deus com a condição de que não fossem longe demais, certo? Apavorou tanto o faraó que falou, não, tudo bem, pode ir, mas não vai longe demais, tá bom? Porque ele queria os escravos, né? Moisés então orou ao Eterno e os animais selvagens desapareceram. Tinha praga, aí Moisés avisava, vai vir a praga de tal coisa. Aí, quando ele voltava atrás, Moisés orava a Deus e Deus recolhia a praga, né? E Faraó dando uma de engraçadinho, né? Sempre mentindo, enganando, certo? Até a última praga. Quando chegou na última, ele mudou, né? Mas assim que eles partiram, Faraó retirou sua promessa e recusou a exigência de Moisés. Está aí, ó, que eu acabei de falar. Ele permitiu, quando tirou a praga, agora acabou, agora vou voltar atrás de novo. Vocês entenderam? Isso é dureza de coração que a Bíblia fala, né? A grande maioria dos grandes comentaristas do Targum, Yonatan, Rashi, Ibn Ezra, concordam que Rabi Yehudá, com Rabino Yehudá, né? E explica que a praga de Arov, que é a palavra hebraica, né? Foi uma mistura de animais selvagens, certo? Isso inclui também insetos. Alternativamente, o Ramban, um grande sábio Ramban, né? Que é o Maimônides, né? Entende a palavra como realmente significando uma besta semelhante a um lobo que ataca à noite. Também, tá? Ele explica que a palavra Arov é derivada de Erev. Erev no hebraico é boa noite, tá? Ou, aliás, desculpa, é noite, né? Porque a gente sempre fala Erev Tov, boa noite, né? Então, Erev é noite. Por quê? Tem duas palavras para noite. Então, quando você vai dormir, vai se despedir das pessoas para dormir, você fala Laila Tov, para todos, né? Mas o boa noite normal, que você fala, opa, boa noite para as pessoas, é Erev, tá? A palavra hebraica para noite, então, né? Lagust peit, é uma palavra em inglês que eu não sei traduzir, tá bom? A África Oriental tem sofrido uma praga de gafanhotos de vários anos, certo? Vários anos já. Cada ano que passa, ela é pior, tá? Está aumentando e piorando. E a fome causando uma desgraça total na África, porque está faltando alimento, porque os gafanhotos estão comendo, né? Então, além dessa doença chinesa, né? A Somália sofreu inundações generalizadas, gerando uma grande crise alimentar. Na quarta-feira, a Somália declarou estado de emergência nacional. Uma das profecias que fala que o quê? Grande parte no mundo terá fome. São por consequências naturais também. Fora a omissão que existe, né? Dos países ricos, tá bom? Os enxames, como fala a Bíblia, né? Geralmente tem dezenas de quilômetros quadrados de tamanho. Um enxame
de apenas 1 km², come a mesma quantidade de comida que em um dia só, hein? Em um dia só, que 35 mil pessoas. Então, olha bem, um enxame de gafanhotos come num dia o equivalente a 35 mil pessoas comem. Olha que terrível. E ainda tem mais os ratos agora comendo também, certo? Que devoram tudo, ok? Os enxames também podem viajar 93 milhas por dia, tornando os esforços para controlar um surto ainda mais difíceis. As autoridades alertam que mais chuvas na região pode levar a um surto ainda maior. Israel recentemente teve um excesso de chuvas. Isso proporciona, certo? Facilidades para ter pragas. Terrível, né? Enxames menores foram relatados no Quênia, bem como outros menores em Djibouti, Eritreia, Sudão e Somália. O Iêmen também com verrugas. Tem uma praga no Egito que teve verrugas, certo? Úlceras, né? Que são as verrugas, tá? Está também lutando contra um surto de gafanhotos. E o surto de gafanhotos se espalhou, chegou até na América do Sul, na China. Olha que coisa terrível. É muito, muito gafanhoto, né? Os gafanhotos do deserto estão sempre presentes na região, mas são geralmente solitários. Condições favoráveis de reprodução geram enxames e mudanças de comportamento à medida que formam grupos que podem ter quilômetros de comprimento e conter cerca de 1 bilhão de indivíduos. Olha que terrível. Se 1 quilômetrozinho come cerca de o alimento suficiente para 35 mil pessoas em um dia apenas, tá? Imagine 1 bilhão de indivíduos. No ano passado, os gafanhotos destruíram 350 mil toneladas de grãos e mais de 3 milhões de acres de pasto na Etiópia, certo? A praga bíblica do Êxodo moderno já existe. Pragas bíblicas reaparecem como precursoras da redenção, como eu falei no começo, tá bom? Essa onda se parece muito com a praga bíblica. A esse respeito, vindo como parte de uma onda de catástrofes que deixou a terra do Egito sem qualquer alimento, gafanhotos invadiram toda a terra do Egito e se estabeleceram em todo o território do Egito, em uma massa espessa. Nunca antes houve tantos, nem jamais haverá tantos novamente. Eles cobriram a face de toda a terra, de forma que a terra ficou escura, e comeram todas as plantas da terra e todos os frutos das árvores, e o granizo, né? Porque o granizo veio antes, e alguns ficaram ainda. A praga dos gafanhotos veio e devorou tudo, até os frutos, não ficou nada, certo? Nenhuma coisa verde ficou, nem árvore, nem planta do campo em toda a terra do Egito. Está no livro de Êxodo, capítulo 10, versos 14 a 15. Enquanto isso, as manifestações em curso na Arábia Saudita, certo? Sobre todas essas infestações, né? Representam o risco de um novo grupo de enxames adultos que provavelmente se deslocarão para o interior, para as áreas de reprodução da primavera no interior. Segundo a tradição judaica, as 10 pragas vai reaparecer antes da chegada do reino messiânico. O rabino Yosef Berger, o rabino que é responsável pela tumba do rei Davi, lá no Monte Sião, né? Ele explicou este aspecto do processo messiânico ao jornal, citando o profeta Miqueias. Mostrar-lhe-ei feitos maravilhosos,
como nos dias em que saíste da terra do Egito. Tá? Está no Miqueias, capítulo 7, verso 15. Todos os milagres reaparecerão, todas as pragas, toda a história em toda a sua dor. Olha que coisa, hein? E toda a sua glória. Disse o Rabino Berg no seu estudo: nosso trabalho nessa geração é falar sobre isso, orar em respeito a isso, mesmo enquanto está se desenrolando diante dos nossos olhos, ok? Então vê aí, profecias se cumprindo, livro de Miqueias, falando sobre as pragas retornarem, e as pragas, quando elas retornam, é espalhada no mundo, porque os costumes egípcios também espalharam para o mundo, certo? Então, todas as pragas estão acontecendo em diversos lugares da terra, inclusive aqui na América do Sul, até o Brasil recebeu em parte, uma pequena parte de gafanhotos entrando na divisa com a Argentina. Então nós estamos vendo que as profecias estão se cumprindo e são profecias de tempos finais, profecias que nos apontam, tá? Como diz o Rabino aqui, Rabino Berger, né? Que antes da redenção viriam essas pragas. Estão aí, acontecendo. Significa que nossa redenção se aproxima cada vez mais a cada dia. Graças ao Criador, estamos chegando ao ponto final. Estamos chegando no momento em que vai acabar toda essa dor, esse sofrimento, essa angústia. Por isso, a nossa corrida aqui não tem que ser pelo ouro e pela prata, mas sim pela salvação das nossas almas e das almas daqueles que nós amamos, que são todos os seres humanos na face da terra. Amém? O Eterno te abençoe e te guarde. Obrigado pelo carinho de todos. Obrigado. Desculpe a extensão um pouco mais do vídeo, mas vocês viram que a matéria é grande e é uma matéria profética muito boa, maravilhosa e tem que ser falada. Shalom, forte abraço. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês.